Saúdo os irmãos com a paz do Senhor. Podem se sentar. Muito obrigado. Queridos irmãos, estamos felizes por mais esta noite, que temos a oportunidade de estarmos juntos cultuando ao nome do Senhor e agradecendo por tudo quanto Ele tem feito pelas nossas vidas. Nós queremos expressar a nossa gratidão a Deus pela vida, pela saúde que nos tem dado e por esse privilégio, que é compartilhar a palavra de Deus com os irmãos na nossa casa, igreja que tanto nós amamos e temos de fato como família. Nossa gratidão ao pastor Wellington pela confiança e também nosso carinho ao pastor Laerte, que é aqui o seu representante, por essa oportunidade rica e abençoada. Meus queridos, posso tirar? Obrigado. Meus queridos, eu gostaria de convidá-los para juntos nesta noite estudarmos uma profecia bastante conhecida e que está no livro do profeta Ezequiel. Livro do profeta Ezequiel, capítulo de número 37. Enquanto você procura, Ezequiel desenvolveu seu ministério profético num período crítico da história do povo hebreu, que foi durante o exílio babilônico. A história conta que Ezequiel foi levado cativo alguns anos após Daniel, Sadraque, Mesaque e Abdenego, na verdade Ananias, Misael e Azarias. Ele foi levado cativo alguns anos após estes 4 jovens que nós também conhecemos, quando tinha cerca de 25 anos de idade. E ele foi levado cativo em 597 a.C. e em 586, juntamente com os demais cativos, eles assistem perplexos a um evento que para a nação de Israel foi o ápice da dominação e da submissão ao jugo babilônico, que foi a destruição de Jerusalém. E a dominação babilônica sobre o povo, sobre a nação de Israel, tinha uma característica particular. Não era apenas uma dominação política, não havia apenas a intenção de controlar a nação enquanto Estado independente. Mais do que isso, havia um desejo de destruir a cultura e a religião do povo dominado. Exemplos disso são exatamente os episódios que aconteceram com Daniel, Sadraque, Mesaque e Abdenego. Episódios que vocês todos conhecem e nós não vamos entrar em maiores detalhes, mas nós vemos a tentativa de arrancar da vida deles o temor a Deus, a adoração a Deus, de forçá-los à idolatria. Com relação a Daniel, de impedi-lo de clamar ao seu Deus, de obrigá-lo a clamar ao rei e aos deuses pagãos, os deuses com D minúsculo da nação babilônica. Então havia essa intenção de destruir, não só dominar, mas destruir o temor a Deus, destruir a cultura e destruir o relacionamento da nação de Israel com Deus. E é importante a gente entender esse contexto, porque é nele que se desenvolve a profecia que está no capítulo 37. E eu tenho certeza que a maioria de vocês já leu, já teve contato com esse texto sagrado. Vamos ler a palavra do Senhor. Veio sobre mim
a mão do Senhor, e o Senhor me levou em espírito e me pôs no meio de um vale que estava cheio de ossos, e me fez andar ao redor deles, e eis que eram muito numerosos sobre a face do vale, e estavam sequíssimos. E me disse: filho do homem, poderão viver estes ossos? E eu disse: Senhor Jeová, tu o sabes. Então me disse: profetiza sobre estes ossos, e dize-lhes: ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. Amém. Vamos, por enquanto, parar aqui, e depois vamos seguir adiante com o restante do texto. Mas o primeiro aspecto que nos chama a atenção é o fato de que Deus poderia ter falado diretamente ao vale de ossos secos. Deus soberano, a sua palavra, dotada do poder de criar e destruir, dotada do poder de dar vida e tirar a vida, poderia ter ele próprio diretamente ordenado ao vale de ossos secos que recebesse vida. Interessante é que Deus escolhe um homem que estava no meio do turbilhão. Deus escolhe um homem que estava cativo. Lá no capítulo 1 do livro do profeta Ezequiel, ele situa exatamente o momento em que ele recebe o seu chamado, o momento em que a mão do Senhor esteve sobre ele. Ele fala assim: olha, no quinto ano do exílio, estando eu entre os cativos, próximo ao rio Quebar, ou seja, ele está lá no meio da situação. Eu acho que você intuitivamente já percebeu o que é que significa esse vale de ossos secos. Então deixa eu te falar uma coisa: Ezequiel estava lá no meio do vale de ossos secos, literalmente. E Deus escolhe usar a Ezequiel. Deus escolhe usar alguém que está no meio da situação, de alguém que está no meio do problema. E às vezes, e agora eu trago isso para a minha e para a sua vida, nós esperamos alguém que esteja fora dos nossos vales de ossos secos, esperamos alguém que venha de fora, trazer uma solução mágica, trazer um pulo do gato que a gente até o presente momento não percebeu. E Deus está falando comigo e com você. É você, Ezequiel, quem vai profetizar. É você, Ezequiel, que Deus quer usar. Mas eu estou no meio da circunstância. Eu preciso que venha alguém de fora para falar na minha família o que é que precisa acontecer. Ei, é você que vai abençoar o seu filho. É você que vai abençoar a sua filha. É você que vai profetizar a restauração sobre o teu lar. É você quem Deus vai usar para abençoar os teus negócios. É você que Deus vai usar para abençoar aquela classe de faculdade. É você que Deus vai usar para ser luz lá naquela escola. É você, não é ninguém de fora. Bendito seja o nome do Senhor. O negócio é contigo, Ezequiel. Mas eu estou no meio dos cativos. Mas é você quem Deus escolheu para fazer. Bendito seja o nome do Senhor. Mas preste atenção numa coisa. Há um aspecto aqui interessante. Ezequiel estava na Babilônia. Ezequiel estava na circunstância. Mas Ezequiel não havia se tornado parte da circunstância. Deu para entender essa pequena distinção?
Essa é a diferença, essa é a pequena distinção que estava na oração de Jesus pelos seus discípulos. Não peço que os tires do mundo, mas peço que os livres do mal. O que Jesus estava pedindo ao Pai? Eu não peço para que o Senhor os tire da circunstância, eu peço que o Senhor não permita que eles se tornem parte da circunstância. Você pode estar na circunstância, mas não se torne parte dela. Você pode estar no ambiente, você pode estar na Babilônia, mas não se torne parte da Babilônia. E como é que Ezequiel não fez parte da circunstância? Ezequiel manteve-se sensível à voz de Deus. Ele estava na Babilônia, mas quando Deus falou com ele, o seu ouvido espiritual estava pronto para ouvir a voz do Senhor. Mantenha-se sensível à voz de Deus. E isso é um nó na vida cristã, porque a situação ou nos engoda, porque a oferta é muito boa, como foi, por exemplo, como foi a tentativa em relação aos jovens, Daniel e seus amigos, que receberam aquela oferta de comer do manjar do rei. Ou a situação é muito ruim, como é o caso de Ezequiel. A situação é muito sofrida, é muito dolorosa, e também o torpor do sofrimento quer nos levar também a ficarmos, vamos dizer assim, temporariamente surdos à voz de Deus. Não foi assim com os discípulos, aqueles chamados de discípulos de Emaús? Jesus se aproxima deles, Jesus os intercepta no caminho, e Jesus vai falando, e Jesus vai conversando, e no diálogo deles você percebe a decepção, você percebe a frustração. Eles dizem a Jesus: olha, só você não sabe das coisas que aconteceram em Jerusalém. Nós achávamos que era Ele, nós imaginávamos que iria ser diferente, nós achávamos que ia ser de outro modo, e Jesus estava junto com eles, e Jesus estava falando com eles o tempo inteiro no caminho, Jesus estava falando. Você está sensível à voz de Deus? Você tem se mantido sensível à voz de Deus? Você tem cuidado da tua audição espiritual? Ou será que a sua frustração é tão grande como era daqueles discípulos? A sua decepção porque as coisas não aconteceram exatamente como você achava que elas deveriam acontecer, ou no tempo que você achava que deveriam acontecer. Você se frustrou de uma tal forma que, como aqueles discípulos, você se tornou surdo espiritualmente, surdo para a voz de Deus. Deus está te chamando a atenção nesta noite, e eu quero que por um minuto você faça uma retrospectiva dos últimos tempos na tua vida, e o Espírito Santo de Deus, que colocou no meu coração esta palavra, comunica também ao teu coração, e eu quero que você comece a receber discernimento espiritual de quantas vezes Deus tem falado contigo, e você não tem se percebido. Isso acontece comigo, isso acontece com todos nós. Deus fala com a gente o tempo inteiro, somos nós que não estamos sempre dispostos a ouvir. Um tempo atrás eu fiquei sabendo
e o pessoal, o grupo dos Mãos Consagradas pode me confirmar, se isso é verdade, eu acredito que seja, que os filhos de pessoas que têm necessidades especiais auditivas, aprendem a falar a linguagem de Libras naturalmente, é isso? É isso? Eles aprendem naturalmente a falar, porque o ser humano, ele nasce pronto para aprender a se comunicar em qualquer linguagem. Do mesmo jeito que você aprendeu a falar português, a criança que tem um genitor que fala por sinais de Libras, ela aprende a falar em Libras. Doeu você aprender a falar português? Está doendo, né? A última flor do lácio, inculta e bela, é dolorosa às vezes. Mas esquece a gramática. Você aprendeu a falar naturalmente, do seu jeito. Hoje nós estávamos vindo para a igreja, e o meu sobrinho, que é primo do Pedro, está com uma virose, e a gente comentou no carro que o Lucas está doente, está com a virose, e o Pedro, a Érica falou: vamos orar pelo Lucas, Pedro. E o Pedro falou o seguinte: Jesus, eu agradeço pela vida do Lucas, deixa o cara em paz, cura a barriguinha dele. Tá certo, deixa o cara em paz, a ideia é essa mesmo. Ele já aprendeu a se comunicar com Jesus, e a gente vai ficando velho, fisicamente e espiritualmente, a gente vai ficando velho, a gente vai ficando meio surdo, e Jesus está falando comigo, Jesus está falando com você. Profetiza sobre o vale de ossos secos, profetiza sobre o vale de ossos secos. É com você que eu quero falar, é você que eu quero usar, é com você que eu tenho um plano, é para você que eu tenho um chamado. Presta atenção, eu tenho falado com você. Bendito seja o nome do Senhor. Deus fala conosco das mais diversas formas. Nós aqui precisamos pedir discernimento para ouvir a voz dEle. Eu não sei, às vezes a gente tenta dar exemplos de como Deus fala, e o fato é que no nosso dia a dia, não precisa estar dentro da igreja, não precisa estar num momento litúrgico, Deus fala conosco nos mínimos detalhes das nossas vidas. Eu já contei aqui esse testemunho, mas eu vou repetir porque Deus me fez lembrar dele. Uma vez eu estava uma semana muito atribulada. Naquela semana eu tinha um acompanhamento de exame da enfermidade que eu tive, do câncer que eu tive em 2013, e é sempre um período tenso, e eu estava também naquela mesma semana concorrendo a uma promoção no trabalho, e no meu trabalho a promoção funciona da seguinte forma: é uma lista de interessados e uma lista de vagas, e estas vagas são preenchidas de acordo com a antiguidade do interessado. Então o mais antigo escolhe a vaga, com preferência sobre os mais novos. E eu tinha me inscrito para uma vaga em um determinado lugar, e tinha uma pessoa, um rapaz mais antigo inscrito na minha frente, e seria muito importante que eu fosse promovido naquele momento da carreira, por diversas circunstâncias. Se eu não fosse promovido naquele momento, eu teria um prejuízo muito grande para a minha carreira. E aquela semana, aflito e preocupado, seja com exame e com promoção, porque essa é a nossa vida, é a minha, é a sua, a gente vive assim. A gente não vive espiritualizado 100% do tempo, embora a gente gostaria de viver assim. E eu lembro que estava orando, jejuando em casa, a Érica, a gente fazendo uma campanha por esses propósitos. E um dia eu estava no carro ouvindo um estudo bíblico, um assunto que eu nem sei qual que era o assunto.
Uma coisa, não era nem uma mensagem de avivamento, de poder, de coisa e tal. Era um estudo bíblico assim, bem, assim, feijão com arroz mesmo. E lá pelas tantas, o pastor que dava esse estudo bíblico fala o seguinte: deixe Deus te promover. Eu falei, aquilo, de tudo que eu estava ouvindo, aquilo parece que saiu fora do rádio. Foi como se Deus me pegasse pelo colarinho, chacoalhasse e falei, deixe Deus te promover. Deus fala assim com a gente, é numa hora qualquer. Deus responde o que você está pedindo quando você não está esperando. Deus fala com a gente. Não precisa estar dentro da igreja, não precisa ter alguém no microfone, não precisa estar num momento assim sagrado. Deus fala com você em qualquer lugar. Na sexta-feira, o último dia da semana, o prazo de desistência da inscrição era até às 18 horas da sexta-feira. Um amigo que estava acompanhando de perto o processo me liga. É porque eu estava exatamente no hospital, lá onde fazia a manutenção de quimioterapia. E ele me ligou: você olhou a lista? Eu não olhei. Olha lá, porque o fulano desistiu. O rapaz que estava na minha frente desistiu. No último dia do prazo, ele desistiu. Deus estava me promovendo. Deus falou e Deus cumpriu. É assim comigo, é assim com você. Porque aqui não tem ninguém melhor, ou mais santo, ou mais puro. É o relacionamento que Deus quer comigo e contigo. É o relacionamento que Ele quer ter conosco. É uma via de mão dupla. Você pede, Ele responde. Você fala, você pergunta, Ele responde. Mesmo no meio do vale de ossos secos, Deus é mudo para quem é espiritualmente surdo. Deus é mudo para quem é espiritualmente surdo. Na carta de Paulo aos Romanos, abre comigo sua Bíblia, no capítulo de número 8, no versículo de número 6, veja só o que está dito: porque a inclinação da carne é morte, mas a inclinação do Espírito é vida e paz. Na segunda carta de Paulo aos Coríntios, ou melhor, na primeira carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo de número 2, capítulo 2, pode ser o versículo 14, a seguir. Ora, o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, porque lhe parecem loucura, e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Mas o que é espiritual discerne bem a tudo, e ele de ninguém é discernido. Porque quem conheceu a mente do Senhor, para que possa instruí-lo? Mas nós temos a mente de Cristo. Vamos juntar um pouquinho os dois textos que nós lemos, porque às vezes a gente é levado a pensar o seguinte: bom, todos os meus desejos são carnais, todos os propósitos que surgem no meu coração, eu preciso tratar de reprimir. Espera um pouquinho. Nós somos o templo de quem? Do Espírito Santo. E nós lemos aqui que a inclinação do Espírito é o quê? É vida e paz. A palavra inclinação, empregada pelo apóstolo aqui, a tradução literal desta palavra é perspectiva. Eu vou ler, depois eu vou tornar mais simples. Perspectiva interior
na medida do que determina ou regula a conduta externa. Eu vou falar uma outra palavra que vai ficar bem simples: propósito. Propósito. Então, o que é que o apóstolo está dizendo? O propósito do Espírito é vida e paz. E eu e você temos a mente de Cristo. Sabe aquele desejo que Deus coloca no teu coração? Por que você está achando que é sugestão do ambiente? Sabe aquele propósito, aquele desejo que surgiu dentro de você? Você é o templo do Espírito Santo. Você é templo do Espírito Santo. Por que é que você acha que os propósitos e desejos que surgem dentro de você são puramente carnais? A inclinação do Espírito que mora dentro de você é vida. A régua é essa. Se você tem dentro de você um propósito, um desejo, uma inclinação que produz vida, que produz paz, foi Deus quem colocou isso dentro de você, foi Deus quem te deu esta vontade, este propósito, e é Ele que está falando contigo. Abre os teus ouvidos espirituais, porque esse propósito que está dentro de você, que é um propósito de vida, que é um propósito de paz, veio do céu diretamente para o teu coração. Faz aquilo que Deus te deu para fazer. Bendito seja o nome do Senhor. Aleluia. Quem tem a mente de Cristo, em quem tem a mente de Cristo, fluem os pensamentos de quem? De quem? De Cristo. Fluem os pensamentos de Cristo. E aí nós chegamos ao ápice da visão de Ezequiel. Nós chegamos ao momento máximo, em que o profeta, obedecendo à voz de Deus, lança sobre aquele vale de ossos secos uma palavra de vida. Estes ossos, este vale de ossos secos, como ficou bem claro, significa uma nação que àquela altura era um vale de ossos secos, uma nação que não tinha mais dignidade, uma nação que havia perdido a sua liberdade, que havia perdido a sua cidadania, cujo orgulho, não no sentido de vaidade, mas cujo senso de independência, o vigor havia literalmente secado. Não era só a nação que havia se tornado um vale de ossos secos, porque a nação é feita de pessoas de carne e osso. Eram os componentes daquela nação, eram os nacionais daquela nação, que eram pessoas que haviam perdido a sua dignidade, a sua liberdade, e o seu senso, a sua cidadania. E eu olho para a realidade contemporânea, realidade que nós vivemos hoje, e quantas pessoas nós vemos que vagam como um vale de ossos secos, pessoas que simplesmente existem, entra dia e sai dia, e elas simplesmente sobrevivem. É uma existência vazia, uma existência sem propósito. Você sente dentro de você a eternidade. A Bíblia nos fala que Deus colocou a eternidade no coração do homem, que é aquele espacinho dentro da gente que nada preenche. É aquele espacinho dentro da gente que nos faz ter a consciência de que o dia que nós fecharmos os olhos aqui, não estará tudo acabado. E as pessoas vivem sem se preocupar com preencher este pedacinho da eternidade que está aí dentro e que está pedindo para ser preenchido com um propósito que transcenda para a eternidade.
um vale de ossos secos. E é interessante, não sei onde foi que eu li, mas parece muito real. A estratégia moderna de Satanás é manter as pessoas distraídas, pensando que estão ocupadas. Distraídas, pensando que estão ocupadas. Que é o que? É ocupando a vida com tanta coisa, ocupando a vida com tanta preocupação, com tanto atributo, com tanta parafernália, e é apenas Satanás tentando te distrair daquilo que você realmente precisa, que é a presença de Jesus Cristo na tua vida. Mas Ezequiel profetizou. Ezequiel profetizou sobre esse vale de ossos secos. Vale de ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. Versículo de número 7, do capítulo 37. E houve um ruído enquanto eu profetizava, e eis que se fez um reboliço, e os ossos se juntaram, cada osso ao seu osso. Você já parou para imaginar essa cena? Feche os seus olhos por 10 segundos, por favor, e pensa nessa cena. Pensa num vale, o mais profundo e o maior que você puder imaginar. Imagine um monte de ossos, não estavam secos, sequíssimos. E um ruído, um estrondo. Quando o profeta abre a sua boca, as palavras estavam na boca do profeta, mas elas vinham de Deus, elas vinham do dono da vida. Bendito seja o nome do Senhor, bendito seja o nome do Senhor, aleluia. Você sabe que em algumas vezes em que eu estive na praia, nas últimas vezes eu sentava e ficava às vezes ouvindo as águas do mar, sabe aquele barulhinho? E eu sempre lembrava, puxa, a Bíblia fala que a voz do Senhor é como a voz de muitas águas. E eu pensava, acho que é isso aqui. Aquela coisinha, aquela coisinha. Até o dia que eu fui nas cataratas do Iguaçu. Quem já foi aqui nas cataratas? Você já ouviu aquele estrondo? Você já ouviu aquele estrondo? Você escuta a uma distância, a quilômetros de distância, você escuta aquelas águas, e à medida que você se aproxima, é impossível você conversar com outra pessoa, é impossível você dar atenção a qualquer outra coisa, porque é um estrondo fenomenal. E quando eu li esse estrondo, este ruído que veio junto com a profecia de Ezequiel, imediatamente eu me lembrei, foi das cataratas. Porque quando o profeta abriu a sua boca, não foram só as palavras do profeta, foi a voz de Deus que veio sobre o vale de ossos secos. Esse estrondo era a voz de muitas águas, clamando vida sobre aquele vale de ossos secos. Bendito seja o nome do Senhor, bendito seja o nome do Senhor. Foi esse mesmo estrondo que fez tremer o Monte Calvário quando Jesus Cristo expirou na cruz, porque o que estava na boca do profeta era a palavra, era o verbo, e o verbo se fez carne e morreu na cruz por mim e por você. Foi esse mesmo estrondo que entrou no cenáculo como um vento veemente no dia de Pentecostes, quando os apóstolos foram batizados com o Espírito Santo, porque o Espírito que batizou os apóstolos é o mesmo Espírito que estava dando vida para aquele vale de ossos secos. Aleluia. Eu preciso concluir as minhas palavras. Outro dia a gente fala sobre o que significam os ossos, cada um no seu, separados, desconjuntados. Hoje nós vamos parar por aqui. Mas Deus traz vida hoje.
E a mensagem do Espírito Santo ao meu e ao teu coração era você compreender que é uma noite de restauração, que Deus tem falado e vem falando com você, e você está tão entretido com as circunstâncias que você não tem percebido, e hoje Ele fala com você de uma forma clara, como você não pode negar. É você que eu quero usar, é você que eu quero usar. Abre os teus lábios hoje e faça o papel do profeta, porque você é o Ezequiel hoje do teu vale de ossos secos. Você é o Ezequiel do teu vale de ossos secos. Abre os teus lábios agora e profetiza vida, vida sobre o teu lar, vida sobre o teu coração, vida na tua vida espiritual, vida na tua casa, vida nos teus negócios. Aleluia, há renovo dos céus para ti nesta noite. Que Deus te abençoe. O pastor nos dá a liberdade de fazermos um apelo. Aleluia, aleluia, aleluia. Certamente nós temos entre nós amigos que estão nos visitando, ou mesmo que não estão visitando, mas que nunca tomaram uma real decisão de entregar o seu coração e a sua vida, os seus caminhos ao Senhor Jesus. E eu sei que o Espírito Santo de Deus tem falado contigo, e eu sei que o Espírito Santo tem revelado a tua vida. A liberdade se secou, a sua dignidade se secou, e você tem, como eu já disse aqui, sobrevivido. É tempo de você começar a viver. Jesus disse: eu vim para que tenham vida, e a tenham com abundância. É tempo de você ser verdadeiramente livre, porque não adianta muito você ir e vir da onde você quer ou para onde você quer, e assim como não adianta muito você poder comprar aquilo que te dá vontade, se você precisa de uma pílula para dormir, se você tem medo de não acordar amanhã, se você tem medo do que possa te acontecer quando o seu coraçãozinho se cansar de bater. A verdadeira liberdade é aquela que olha para a eternidade, é aquela que olha para dentro de si e diz: se hoje eu fechar meus olhos, eu vou me encontrar com o Senhor na glória. Esta é a verdadeira liberdade, esta é a liberdade que Cristo te oferece nesta noite. E eu pergunto, aonde nós temos uma pessoa, ou a primeira pessoa, que nesta noite deseja tomar esta decisão, a decisão mais importante da tua existência, de entregar o teu caminho ao Senhor, de entregar a tua existência ao Senhor, de fazer dele o Senhor da tua vida. Quem é que nesta noite é a primeira pessoa a decidir, a deixar o Espírito Santo entrar no vale de ossos secos, que tem sido a tua vida, que tem sido a tua existência, e te restaurar? Cada osso se juntou ao seu osso, ou seja, cada coisa indo para o seu devido lugar. Aleluia. E é isso que Jesus deseja fazer na tua vida, cada coisa no seu devido lugar. Aqui nós temos uma jovem, que o Senhor te abençoe. Que bênção você ter tomado esta decisão. Aleluia. Aonde está a segunda pessoa que nesta noite deseja receber ao Senhor Jesus como seu Salvador? Não perca esta oportunidade. Como eu dizia, os esqueletos foram se montando, cada um no seu lugar, cada coisa no lugar certo. Ei, é isso que Jesus quer fazer na tua vida. Cada coisa no seu devido lugar. Deixa Jesus por ordem e dar vida a este vale de ossos secos. Aleluia. Eu quero te convidar a se colocar em pé. Aleluia.
Talvez nós tenhamos entre nós pessoas que já estiveram em nosso meio. Você já serviu ao Senhor, e alguma coisa tomou a tua vida espiritual, e ela foi se secando. Talvez o hábito, a religiosidade, talvez a aparente atratividade das coisas que eram oferecidas fora, e aquilo que um dia foi um exército, foi se tornando num vale de ossos secos, e você se afastou dos caminhos do Senhor. Aleluia. Hoje é noite de restauração para você. Hoje é noite de restauração para você. Volta aos caminhos do Senhor, porque ainda há tempo. Aleluia. Deus tem falado contigo. Se hoje ouvirdes a sua voz, não endureça o seu coração, dá lugar ao Espírito Santo. Saia do teu lugar e volte aos caminhos do Senhor nesta noite. Aleluia, aleluia. Pastor Joá, venha abençoar esta vida que tomou esta decisão hoje.